Muito obrigada pela sua presença. Uma honra, um prazer enorme te ver novamente. Obrigada. Obrigada, querida. Então, bom dia, né, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas que estão aqui hoje presentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Semana Jurídica da OAB de Santo André, ano 2020. Essa data tão especial, como a doutora Lídia muito bem pontuou, ela celebra não só o Dia da Advocacia, mas também a instalação dos cursos jurídicos do nosso país. Então, eu ofereço meus cumprimentos a todos e a todas que estão presentes nessa manhã fria, com dificuldades tecnológicas, mas devagarzinho superando todas elas, para prestigiar, então, o primeiro dia deste evento, da primeira Semana Jurídica da OAB de Santo André, organizadas carinhosamente pelas diretoras doutora Priscila Kogan, nossa diretora de comissões, pela diretora Viviane Rocha Machado, que é de cultura, e pela doutora Aline Romagnoli, que é de eventos. Tendo também meus cumprimentos aos presidentes de comissões que prontamente se disponibilizaram a se movimentar para que essa semana ela pudesse ocorrer, em especial as que irão, né, aliás, né, abrir esse importante evento. Então, doutora Celiane, que é nossa presidente da Comissão do Jovem Advogado, doutora Bianca, bom dia, querida. Doutora Lígia Maria Precinorte, que é a presidente da Comissão dos Advogados Correspondentes, e a doutora Bianca de Vasconcelos, que é a presidente da Comissão de Acadêmicos e Estagiários de Direito. Então, estendo meus cumprimentos também ao doutor Leonardo, que talvez consiga entrar conosco, mas também está na batalha dessa parte tecnológica, e é nossa expositora. Nós temos duas queridas amigas aqui, irmã, inclusive de uma das presidentes, que está conosco, é Luciane Sartori, que irá falar e abrilhantar a Casa da Advocacia Andreense, ainda que de maneira virtual. Aguardamos também ansiosa a Fernanda Zerbini, que logo mais estará conosco. Então, aos expositores dessa manhã, meus agradecimentos pela disponibilidade em palestrarem sobre o tema oratória e o bom uso da linguagem portuguesa de acordo com a sua personalidade. Realmente é um tema instigante, porque a oratória, o dom da fala, ela é bem característica e tem as suas próprias características de cada pessoa, né? Então, eu tenho certeza que hoje irá agregar muito, não só para nós advogados, do que estiverem aqui hoje conosco, prestigiando o evento. Tenho certeza que será bastante elucidativa a exposição. Desejo a todos, então, uma excelente oficina. Aproveite bastante essa oportunidade de aprendizado e de troca de experiências. E na qualidade de presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, gestão 2019-2021, declaro em 24 de agosto aberto os trabalhos da Semana Jurídica da OAB Santo André 2020. Um bom dia a todos e com a palavra retorno para a doutora Lígia. Muito obrigada. Está sem o microfone. Pronto. Acho que Estão me ouvindo de novo? Então, sim. Então, muito obrigada, doutora Andréia, mais uma vez, por nos dar a honra da sua companhia, dessa abertura. E passo a palavra um pouco para a doutora Siluane falar um pouquinho sobre essa nossa apresentação, essa abertura da Semana Jurídica. Depois eu passo para a doutora Bianca, bem rapidinho, coisa de 30 segundos, só para agradecimentos. E depois a gente começa com a professora Luciane Sartori. Lígia, pela ordem, só um minuto. Eu quero aqui registrar a presença do nosso querido amigo, Dr. Leonardo Dominichelli. Por algum motivo tecnológico, ele não conseguiu estar na nossa mesa virtual, mas ele está a nos assistir. Então, eu quero registrar e agradecer a presença dele. E, se possível, o pessoal da seccional, que também aqui nos eu coloquei agora, presidente. Isso. Obrigada, Silvane. Obrigada. Pronto.
Então, Ótimo. meninas, com licença, doutoras, eu tinha passado a palavra para a doutora Silone, depois passaria para a doutora Bianca. Então, respeitando a nossa ordem aqui, vou passar a palavra para o doutor Leonardo para fazer as suas considerações sobre a abertura da Semana Jurídica. Bom dia, doutor Leonardo. Muito bom revê-lo. Bom dia, Lígia. Bom dia, Silane. Bom dia, Andréia. Bom dia, Bianca. E os demais. Bom, serei breve, desculpa o atraso, tive alguns problemas técnicos aqui. Gostaria de deixar uma palavra, já que estamos na Semana Jurídica, né, em homenagem à advocacia, aos advogados, da nossa luta incansável, da nossa luta que será sempre eterna. E nós desempenhamos uma profissão, um cargo hoje muito importante, né? Que nós levamos justiça aos desamparados. Eu sempre gosto aqui de destacar a frase de Sobral Pinto: advocacia não é profissão para covardes. Eu não digo isso simplesmente por dizer. Sou muito fã da história do nosso colega Sobral Pinto, né? E quem tiver oportunidade de assistir o documentário também sobre a vida dele, nessa Semana Jurídica, eu recomendo a todos os colegas. Muito obrigado por essa oportunidade de estar participando. Vamos aprender mais um pouco, né? E um beijo para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, doutor. Mais uma vez, agradecemos a presença dos nossos presidentes, a presidente e vice-presidente Leonardo. Vou passar, então, a palavra agora para a doutora Silane, fazer suas considerações. Na sequência, a gente já passa para a Bianca. Bom dia a todos e a todas. Doutora Viviane está aqui, já tentei colocá-la como palestrante para ela colocar as palavras dela para nós, mas não estou conseguindo. Doutora Viviane, vê se eu estou fazendo tudo direitinho, tá? Porque eu estou assistindo a doutora. Gostaria de agradecer essa honra que é abrir essa semana, né? Nós juntamos essas 3 comissões, estamos estreando a Semana Jurídica da OAB de Santo André. Agradecer muito a Luciane por ter aceito esse convite, né? E hoje passar esse conhecimento para a gente. E agradecer, em nome da doutora Andréia e do doutor Leonardo, toda a diretoria da OAB de Santo André por tudo que vem fazendo nesses tempos de pandemia. Então, eu desejo a todos um ótimo evento e muito obrigada. Doutora Bianca. Obrigada, doutora Silane. Agora a doutora Bianca. Bom dia para todos e todas. Eu quero só aproveitar antes e registrar a presença da doutora Rosa Ramos também, né, que é nossa colega, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu estou olhando aqui para ver se tem alguém mais para que a gente possa citar, né, e agradecer por estar prestigiando o nosso evento. Quero agradecer também a doutora Andréia Tartucci, presidente da nossa OAB, doutor Leonardo, vice-presidente. Eu acho que, para não se alongar, na verdade, nós agradecemos o espaço, esperamos que essa Semana Jurídica possa ser de grande sucesso, como todos os eventos que nós viemos desenvolvendo, né, ao longo da gestão. Agradecer também pelo espaço de sempre, tanto para os jovens advogados, quanto para os acadêmicos, estagiários, que é um espaço que, de fato, faz toda a diferença e tem sido muito importante para nós. E agradecer também a palestrante pela disposição de poder contribuir um pouquinho e ensinar um pouquinho para todos nós. Obrigada. Obrigada, doutoras. Vamos lá, professora Luciane, agora é com você. Bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Gente, eu que agradeço, né? Fiquei muito honrada, me senti prestigiada de ter sido convidada para falar com vocês, né? Antes de qualquer coisa, eu queria dizer quem sou eu, né? Porque a gente fala professora Luciane, quem é a professora Luciane? Pois bem, eu sou professora de português, né? Sou formada em letras, sou pós-graduada em metodologia de ensino superior, também sou pós-graduada em gestão de pessoas, não é? Mas eu venho trabalhando com educação há mais de 30 anos, especificamente com adultos há 20 anos, e também tenho trabalhado com as turmas da OAB, não é? Para uma melhor redação, vamos dizer assim. E o que a gente vê, o que eu vejo da minha prática, então, antes de qualquer coisa, eu quero falar da minha prática, porque eu acho que isso
tem um peso muito grande, né? Nessa prática de ajudar aqueles que estão cursando para a OAB, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande de se registrar aquilo que se pensa, né? E isso acaba trazendo uma certa complicação, especialmente para aquele que quer atuar na área de direito, né? Então, quando vocês me convidaram para falar sobre a oratória, né, e também sobre, vamos dizer, a importância da língua portuguesa na atuação do operador do direito, né, eu quis trazer, né, logo pensei, eu tenho de levar para eles justamente essa informação, quanto é importante aquele que quer se formar em direito ter muita curiosidade e muita busca pela aprimoração da linguagem. Isso em primeira instância, né? Em segunda instância, eu colocaria assim, a gente tem hoje um conceito muito importante a respeito do profissional 2.0. E aí estão inclusos todos os profissionais e, obviamente, a gente inclui o operador do direito, né? Então, o que se espera de um profissional 2.0? Que ele seja proativo, que ele seja célere, que ele seja adaptável, principalmente, até porque nós vivemos hoje, a gente vive circunstâncias muito interessantes, porque tudo aquilo que era realidade nossa hoje é diferente, estamos aqui nós, não é? Olha só como nós estamos online para fazer uma apresentação, que seria uma palestra presencial, um evento presencial, com todos ali juntos, e, no entanto, estamos aqui online. Então, nós já temos aí uma diferença, por isso esse profissional ele precisa ser adaptável, ele precisa estar constantemente atualizado, não é? E justamente essa consciência, né, essa consciência que eu quis trazer hoje para aqueles que estão nos assistindo. A consciência da importância desse perfil de profissional atual, não é? Que tem de trabalhar a sua imagem em primeiro lugar. Porque é a sua imagem que vai trazer para ele no futuro credibilidade ou não. E a credibilidade do futuro a gente começa agora. Não é? Não existe futuro se você não projetá-lo a partir do momento presente. Então, é agora mesmo. Se você quer, né, ser um bom operador de direito, ter sucesso na sua carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é a construção dela, e a construção começa agora. Portanto, é justamente em cima disso que a pessoa tem de ter consciência. Esse profissional tem de ter consciência que ele tem de ter conhecimento, isso é imprescindível, né? A primeira parte aqui é o conhecimento da atuação dele como operador de direito. Logo, ele tem de ter conhecimento técnico mesmo. Isso a gente não tem o que discutir. Mas não se pode deixar de lado a importância de uma comunicação efetiva, né? Especialmente pensando aí no operador do direito. A comunicação, né, o uso da palavra para um operador do direito é, na verdade, a ferramenta mestra, né, da sua profissão. É justamente essa comunicação feita, né, junto dessas características que eu falei, da adaptação, da atualização e do conhecimento da linguagem, é que vão trazer para ele essa credibilidade. Portanto, é preciso que ele já crie agora, que ele materialize essa sua personalidade, já que ele quer trabalhar, né, na área do direito, que é uma área linda, né, gente? Diga-se de passagem, uma área muito bonita. Afinal de contas, a gente trabalha com a justiça, e isso é engrandecedor, portanto, tem de ter essa responsabilidade. A pessoa tem de materializar a sua personalidade profissional sob a égide da respeitabilidade e competência, não é, que essa profissão exige. E é como eu disse, é essa imagem que vai trazer a ele credibilidade ou não. Então, eu vou pedir para vocês a licença de dividir com vocês a tela. Vou colocar aqui o material que eu preparei justamente para as pessoas irem me acompanhando. Vamos lá. Aí vocês me dizem se vocês estão todos vendo. Tá tudo bem? A imagem apareceu, tranquila? Muito bem, então vamos lá. Só um minutinho. Ver se ele está... Ah, mudou. Pronto, mudou. Aqui eu fiz uma apresentação minha, mas eu acabei antecipando essa apresentação, né? Você já tem um mini currículo meu também já colocado antes, mas antes de qualquer coisa eu quero falar da mulher Luciane, né? Porque eu sou professora há 30 anos, como eu falei, há 20 anos trabalho com um curso de português
para adulto mesmo, né, nos cursos livres, como a gente chama, mas eu tenho 51 anos, sou mãe de 3 filhos, não é? Que a gente sempre ama muito, mas a gente não gosta de deixar de falar, não é? Então, eu tenho a Carolina, o Vitor e o Murilo, não é? E venho trabalhando muito para o desenvolvimento, com o desenvolvimento humano também. Por isso, hoje, eu tenho até sou co-fundadora de uma ONG, né? Essa ONG é para trabalhar com jovens e também inaugurei o canal do YouTube recentemente, Eu Sou Etc., que é para também ajudar jovens na busca de uma profissão. E a Lígia inaugurou Eu Sou Etc. comigo, fazendo ali uma entrevista sobre a atuação na área de direito, como é a graduação do direito, por isso eu quis mencionar, viu, gente? Porque ficou muito bacana e é justamente em cima disso que a gente está falando. Bom, a gente vai falar sobre a oratória, eu vou falar sobre a oratória e o bom uso da língua portuguesa, que eu acho que isso já ficou até bem bastante claro, mas eu quero deixar, assim, de antemão, que a informação de que o bom uso da língua portuguesa aqui tem exatamente a ver com a profissão, com a atuação do direito, né? Então, a primeira coisa que eu perguntei aqui é o que é oratória. Porque às vezes as pessoas falam muito de oratória, falam bastante, a gente sabe que hoje um profissional 2.0, ele tem de ter o conhecimento da oratória sim, não é? Porque mesmo que estejamos online, é preciso que nós tenhamos habilidade linguística para que nós possamos fazer a nossa comunicação. Como eu disse, são 2 coisas imprescindíveis, né? O conhecimento da área de atuação, mais a comunicação efetiva. Essa comunicação é que vai traduzir a imagem do profissional, né? Então, a primeira coisa é entender o que seria oratória. E também qual a importância dela para o operador do direito, né? Qual a importância que nós temos da oratória para o operador do direito. Então, a oratória, ela pode ser definida como a habilidade de falar em público. É possível que vocês já saibam, mas eu vou lembrar que é considerado um dos maiores medos do ser humano falar em público. Eu não sei se para vocês é assim, foi assim um dia, mas em geral, quando eu pergunto assim, quem nunca teve medo, não é, de ficar à frente de 10 pessoas, a gente não precisa de um público grande, não é, para poder se pronunciar, para poder falar. É muito comum que as pessoas sintam muito medo e muita insegurança, não é, para poder se expressar assim em público. Até porque a pessoa tem de colocar ali a sua pessoa. Como eu disse, a comunicação, ela traduz a imagem, não é, que todos temos. E no caso da imagem de um profissional, a primeira coisa que ele tem de saber, então, especialmente nos tempos atuais, é essa habilidade de falar em público e marcar a sua presença. A primeira coisa é marcar a sua presença. Então, não basta mais saber ter habilidade de falar em público, a pessoa tem de saber ser assertiva, tem de ser persuasiva e envolvente. Então, vamos pensar na área do direito. Isso seria importante. Antes de eu continuar, eu quero falar uma coisa. Por que falar em público traz tanta insegurança para as pessoas? Porque, como eu disse, ali a pessoa vai se expor, né? Então, ela vai trabalhar ali a sua imagem. E, como a gente bem comentou aqui, a imagem, né, do profissional é que vai levar, que vai trazer a sua credibilidade ou não. Portanto, é preciso que ele trabalhe justamente essa comunicação e essa exposição, né? Então, o que é que pega muito as pessoas na hora de falar em público? Não é só habilidade linguística, não. É, antes de mais nada, o controle de suas emoções, tá? Então, eu tô avisando isso porque é uma dica mesmo de você pensar o seguinte, se você tem muita dificuldade de falar em público, se sente constrangido, né, por causa da exposição, a melhor coisa que você pode fazer é imaginar que você está sozinho. É uma dica, não é? Você tem que imaginar que você está sozinho em frente ao espelho e tem de começar a falar, porque, de fato, são as emoções que travam as pessoas. São as emoções que permitem ou não você falar em público. Essa é a grande verdade. Portanto, você tem de treinar. O importante aqui é treinar e, como eu disse, quando você estiver ali, em frente às pessoas, o ideal é que você imagine que você está de frente para o espelho, porque aí as coisas ficam mais simples.
E a questão da assertividade, da persuasão, né, e do envolvimento com o público que está assistindo você. Como é que a gente cria isso? Então, a primeira coisa é você unir o seu conhecimento técnico, né, justamente com as habilidades linguísticas. São as habilidades linguísticas que farão a diferença para um operador do direito. Ele tem de ter conhecimento, tem de ter consciência de quando ele vai montar ali o seu discurso, ele tem de ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, eu estava na escola e o professor ou a professora veio ensinar isso para a gente. Olha, todo texto tem de ter começo, meio e fim. Eu queria morrer, porque você fala assim, tá bom, então como eu começo, como eu continuo, né, desenvolvo esse texto e como é que eu vou fechar esse texto? Muito bem, cada um deles vai ter a sua proposta, cada um deles vai ter a sua estrutura. Nós vamos falar sobre um pouquinho da estrutura básica de um texto do direito, mas antes de mais nada, é o seu estudo mesmo e o seu empenho que vai trazer essa resposta. Porque a gente aprende a estrutura com o professor? Sim. A gente aprende como elaborar esse texto? Sim. E digo mais, hoje vocês têm textos prontos, que as pessoas então vão se basear nesses textos. Mas eu vou dizer uma coisa, não copie e cole, porque isso daí é uma prática excessiva e que prejudica a sua personalidade como profissional. O que você pode fazer, que é aquilo que todos nós temos, é de ler os textos que já existem, basear-se neles, aprender com eles e criar o seu original. Porque é a originalidade que vai trazer a imagem pretendida para um profissional futuro. É você que tem a sua personalidade colocada no seu texto. Eu sempre digo, todo tipo de apresentação que nós fazemos, veja, seja ela escrita ou falada, traduz quem você é. Portanto, se você só copia e cola, você acaba não colocando ali quem é você. E isso é um perigo muito grande, porque você vai escrever e depois, na hora de apresentar, você não vai trazer à baila aquilo que está escrito. E isso é muito perigoso para um operador do direito, porque você pode cair em contradição, você pode não corresponder com aquilo que você escreveu, e esse limiar é muito perigoso para aquele que quer sucesso profissional. Então, aprenda. Todos nós aprendemos. Pode ser operador do direito ou não. Desde que somos pequenos, a gente aprende a escrever, a fazer o começo, meio e fim de um texto, porque a gente leu textos anteriores. A gente ouviu histórias quando éramos pequenos, não é? Então, a sua leitura desses textos anteriores, né, é que farão a grande diferença. Mas eu torno a repetir, não tente copiar e colar. Não é? Crie o seu modelo em cima daqueles que são excelentes profissionais. Se baseie sempre nos melhores. Não é? A gente chama isso de ancoragem hoje em dia, quando a gente fala que vai seguir aquele que já tem nome, não é, no mercado. E é assim que funciona, eu vou me apoiar no sucesso do outro. Mas isso daí é completamente interessante de se fazer, desde que você entenda que você tem de ler aqueles anteriores, aprender com aqueles que já têm bastante experiência, mas criar o seu próprio, não é, para que você seja original e crie a sua personalidade como profissional. Por isso é que eu digo que a oratória é uma habilidade imprescindível a um operador de direito. Afinal de contas, o escrever e o falar corretamente assume nesse campo, né, um papel fundamental, afinal de contas, é o bem de maior valor para esta profissão. O advogado é o profissional da palavra, é a palavra, é o conhecimento, como eu disse, técnico, associado ao conhecimento linguístico que vai trazer para você um sucesso profissional. Então, isso é muito importante. Eu coloquei aqui para vocês 7 dicas para oratória. Né? Existem coisas que a gente faz mesmo na hora de falar e que se a gente não pratica, a gente acaba criando vícios, acaba não controlando as emoções, como eu disse, e isso vem em primeiro lugar. Então, primeira coisa, tirar vício de linguagem. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu disse, faz 20 anos que eu trabalho com adultos, né? E eu trabalho com adultos que estudam para a OAB, também com adultos que estudam para concurso público, que é hoje o meu trabalho, né? O carro-chefe da minha atuação profissional é esse.
E aí eu digo para vocês o seguinte, a gente vê que o adulto, ele chega já com a, eu vou chamar de arrogância, mas não para ser pesado, mas a gente, porque nós somos mesmo. Veja, nós usamos a nossa língua, né, desde que somos crianças. Então a gente tem arrogância com isso, né? A gente fala assim, para que eu tenho de estudar português, né, na hora de um jeito lá na prova? Eu sempre escrevi bem, eu escuto muito isso, gente. Eu sempre escrevi bem, eu falo bem, eu não preciso tanto assim de estudar português. Não, não é assim que faz. Olha, eu vou dar um exemplo do Karnal, porque eu achei a fala dele maravilhosa em certa palestra que ele fez, quando ele disse o seguinte, que ele passava feriados estudando verbos irregulares, enquanto a maioria ia passear. E isso, para ele, fez uma grande diferença. Eu diria o seguinte, ele foi estudar os verbos irregulares, já completando a fala dele aqui, não é ele que me permita, porque é o seguinte, verbos regulares todos sabemos, eu amo, tu amas, ele ama, daí para frente todos são iguais. Porém, os irregulares é que fazem a diferença. Por isso, saber que eu reouve, não é, um documento perdido, é muito melhor do que só saber eu amo, tu amas, ele ama, porque isso vai fazer uma grande diferença. Não fica chiquíssimo, gente, a pessoa falar eu reouve os documentos perdidos? É lindo demais. Por isso que eu falo, olha, a atividade do direito, não é? Essa profissão que vocês selecionaram, que vocês escolheram para a vida de vocês, é uma profissão muito linda, porque ela se baseia na justiça, é na preocupação com o outro, não é? Para que fique bom para todas as partes. Pelo menos essa é a ideia de justiça. E aí, veja, como que você consegue justiça se você não souber usar bem as palavras? Essa consciência que um operador do direito tem de ter. Portanto, o que faz a diferença para um operador do direito é ele saber usar bem a sua linguagem. Né? Porque o conhecimento técnico, a gente entende que todos terão, pelo menos é assim que a gente pensa, né? Primeiro pressuposto é de que todos já têm o conhecimento técnico mesmo. Para a gente falar então de oratória, veja bem o que eu estou dizendo aqui. Você tem, em primeiro lugar, que conhecer o seu público é extremamente formal. Isso não significa que você tem que ser um profissional engessado na hora de falar, né? A única coisa é que você tem que trabalhar com uma linguagem polida, que você tem de saber com quem você está falando, sim. Por isso eu disse, é um ambiente que exige norma padrão de linguagem. O que é padrão? Aquilo que vai ser comum para todos. Por quê? Porque se você, então, é um operador do direito e prima pela justiça para que a situação seja resolvida para todas as partes, para que todos sejam bem colocados na situação, né, a primeira coisa que você tem que ter é o discernimento de até onde você pode ir com essa linguagem. O que eu quero dizer com isso? Quero deixar muito claro que existe, de certa forma, uma linguagem que veio durante muito tempo bastante carregada de jargões na área do direito. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a impregnação do latinismo, mas a gente sabe que hoje os textos do direito eles são públicos. Portanto, as pessoas têm acesso a esses documentos, elas têm acesso aos processos e elas têm de entender o que está escrito ali. Elas têm de entender o que é falado numa audiência. Portanto, é preciso que você tenha conhecimento linguístico? Sim. É preciso que você use o padrão da linguagem? Sim, porque a correção é que vai trazer, em primeiro lugar, o ato comunicativo. A comunicação, ela não se baseia simplesmente em você saber montar o texto, como a gente partiu aqui deste princípio no início da nossa apresentação, não é? Começa por aí, você sabendo montar um texto. Depois, esse texto tem de ter uma linguagem escorreita. Você tem de saber exatamente como articular as palavras, como relacioná-las no texto e para que você possa relacionar bem as ideias para alcançar a justiça necessária. E para isso, você tem de ter o conhecimento dos níveis que existem dentro da linguagem. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver, não é, num final de semana com amigos, eu posso usar a linguagem como eu bem entender. E, aliás, quanto menos padrão, melhor, né, gente? Porque tem que ser uma linguagem leve. De vez em quando a gente solta até alguma palavra de baixo calão, não tem importância. Só que você está ali com seus amigos, numa situação gostosa, distraída, e isso faz parte. Se tiver um chato lá falando tudo muito certo, você nem vai querer mais escutar o que ele tem para falar, não é? Aquela pessoa que fala certinho assim, olha, a cadeira quebrou.
até chama a nossa atenção, né? Pronunciar todas as letras não é coisa que se use na linguagem falada e muito menos nessa linguagem tranquila. Agora, se você está num ambiente formal como esse, é importante que você use, no mínimo, a linguagem padrão. E por que eu citei os latinismos e os rebuscamentos? Porque isso vinha de uma maneira muito forte na prática do direito e que hoje tem de ser posta de lado. Sim, então você pode ler textos destes que usavam linguagem com rebuscamento? Pode. Para quê? Eu até indico que você faça isso, para você ver a soberba da linguagem e também a ausência da fluidez. Por quê? Porque, como eu disse, o ato comunicativo, ele exige que você se expresse e que o outro o entenda. Se não houver o entendimento, a comunicação não aconteceu. Nós estamos na época da comunicação, nós estamos no momento de comunicação efetiva. E é essa comunicação que monta a sua imagem. Portanto, a correção é importantíssima. Mas uma linguagem pesada, em que ali muitos não conseguirão atingir a sua compreensão, aí as coisas ficarão difíceis, não é? Porque você não vai se comunicar, você não vai construir a sua imagem, não é? E haverá muita reclamação em cima disso. Agora, veja só. Então, a primeira coisa aqui é essa. Você tem de conhecer seu público, saber que o nível de linguagem que você vai usar é o padrão, com os termos técnicos adequados, não tenha dúvida, porém sem o rebuscamento, sem o exagero dos jargões. Agora, também num processo de oratória, é muito importante que você conheça o assunto a ser tratado. Não é? Com a permissão de todos vocês aqui, a gente sabe que existem muitas audiências hoje, não é? Que o operador do direito ele enfrenta uma maratona de audiências, uma maratona de textos, portanto, a serem lidos, a serem redigidos, a serem construídos, não é? Mas é muito importante que você conheça bem o assunto sobre o qual você vai falar, porque excesso de confiança não é bom, né? Aliás, ele não é bom em situação alguma. Quando a pessoa vai com muita confiança, ela acaba perdendo, sabe o quê? Os detalhes. Os detalhes é que ficam perdidos e a gente bem sabe que na área do direito os detalhes fazem muita diferença. Portanto, atenção aos detalhes, muita atenção aos detalhes. Não tenha essa confiança toda. Estude os seus casos, estude os seus textos, não é? Para que você possa se apresentar de forma justa e correta, para que você mostre que você domina aquilo que você está falando. Até porque, né? Até porque, se você não domina aquilo que você vai falar, como é que você pode se expor e conseguir justamente a confiabilidade? Eu sempre falo que confiança é a primeira coisa que você tem de conquistar como profissional, não é? Eu acho interessante que há pessoas que dizem muito assim, nossa, aquela pessoa é um bom profissional, né? Olha, ele é um ótimo advogado. Mas vocês sabiam que não são todas as pessoas que sabem o que transforma aquela pessoa num ótimo advogado? Às vezes, o próprio advogado, estudando, eu falo advogado, mas me entendo aqui o operador do direito, tá? Então, veja, quando ele começa a carreira dele, talvez ele mesmo não saiba, né, o que faz a diferença para que ele atinja esse sucesso de carreira, né? Olha, eu quero deixar bem claro também que sucesso aqui é uma palavra relativa, tá? Cada um pensa no sucesso que quer alcançar. Então, dentro desse sucesso que você quer alcançar, ok? Dentro desse sucesso que você quer alcançar, o que é importante você saber? Que um advogado ganha destaque, que um operador do direito ganha destaque, quando ele manuseia bem as ideias, de forma clara, e quando ele mostra essa confiabilidade para o público, e não que ele tenha excesso de confiança. Então, é aí que a gente não pode perverter os conceitos. Você mostrar confiança para a pessoa, mostrar para ela que ela pode confiar em você, porque você está ali, não é, em pró da causa dela, é uma coisa. Agora, você ter excesso de confiança que é um perigo. Eu chamo isso aqui de perigo mesmo, não é? É um perigo muito grande, porque você tem de mostrar que você é bom naquilo que você faz, e a habilidade do advogado, como eu acabei de dizer, é justamente o saber expor bem as ideias, né, e o caso em si, para que ele consiga provar que a causa é ganha, antes de ganhar. Então, é isso que faz a diferença. Não tenha esse excesso,
né? Como a gente diz hoje em dia, o menos é mais. E muita gente fala o menos é mais sem ter consciência do que é isso, hein? Veja, o que é menos é mais? É você, com o mínimo, alcançar o seu maior sucesso. Numa causa, por exemplo. Não é? Você tem de ter conhecimento dos detalhes, porque é o mínimo que faz a diferença. Não é o quanto você fala que faz a diferença, mas a maneira como você fala. Certo? Por isso que o excesso de confiança não é bom. Eu coloquei aí como item 3 das dicas para a oratória, é estabelecer o contato visual. Sentir a audiência faz parte desse contato visual? Sim, mas vamos pensar o seguinte. Se você vai fazer uma apresentação pública, não é? A apresentação é pública, e você está falando com os diversos presentes ali na sala. Você acha que é possível ficar olhando apenas para uma pessoa para expor os seus aquilo que você pôs para expor as suas ideias? Não. Numa apresentação, é muito importante que você faça o contato visual com todos os presentes. Quem nunca assistiu uma aula em que o professor ficava assim, olhando para uma pessoa, e o restante não estava ali na frente? Vocês já passaram por isso? Eu acredito que sim, porque muitos passam por isso. Eu não sei se você se incomoda com isso, mas eu sempre fiquei extremamente incomodada. A pessoa está lá dando aula, né, tem lá umas 100 pessoas na sala, e ela fica assim, olhando para um só. Então, e aí o restante parece que não está ali. Veja como isso incomoda, intimida quem está ouvindo, a pessoa deixa de entender o que você está falando. Não é? Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. A pessoa fica intimidada, fala assim, meu Deus, ele vai ficar olhando para mim até que horas? Até quando sou eu que estou chamando aqui a atenção dessa pessoa? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Não é? E os demais se sentem afrontados. Essa é a palavra, viu, gente? Ué, mas vai ficar olhando para aquela pessoa, não vai olhar para mim, eu estou aqui, eu faço parte, eu quero atenção também. Porque nós todos somos carentes, né, de atenção. E isso faz parte, isso faz parte. Então, primeira coisa é o contato visual, porque a empatia sua começa aí. É uma questão de empatia mesmo, de você ganhar, né, o público. E aí o sentido da audiência é o seguinte, você fez um plano de texto, você vai fazer a sua apresentação, manteve o contato visual com todos, percebeu que tem alguém ali que está assim para você. É sinal de que alguma coisa não está dando certo, tenha um plano B. Tenha um plano B, mude, não é, o foco do seu texto. Por quê? Porque às vezes aquela forma de se apresentar não atingiu aquela pessoa. Você precisa ter essa atenção. Parece bobagem isso, né, gente? Mas não é, não. É de grande responsabilidade apresentar assim. Lu, licença. E até queria fazer um parênteses. Hoje em dia, com essas audiências virtuais, até a nossa palestra mesmo, né, que está sendo virtual, é de grande dificuldade esse contato visual, né? Sim, por isso que eu disse, antes de mais nada, viu? Gostei que você se pronunciou, Silone. Adoro quando eu estou apresentando as pessoas comunicarem comigo, porque a gente vai tratando exatamente a necessidade, não é, daquilo que o público quer. Acontece o seguinte, quando nós estamos online, como aqui, eu olho para a câmera, mas eu olho para vocês porque eu não resisto, justamente por causa do contato visual. A gente precisa de ter esse retorno. Então, no presencial, claro que haverá uma diferença, porque todos estarão ali. E eu parti do princípio do presencial, porque a gente não... Porque, veja, eu não acredito que nós fiquemos somente no online, não é? Mas veja que eu mesmo aqui, ao apresentar para vocês, não é, a minha palestra, eu estou aqui olhando para a câmera, procuro olhar para a câmera, mas, gente, é muito forte olhar para o olho da pessoa e saber como ela está reagindo àquilo que eu estou apresentando. A gente tem de ter essa dosagem. A gente tem de ter, não é? Você não pode ser um chato, não é? Mas também você não pode só ficar brincando, não é? E não necessariamente brincar, mas eu quero dizer, tornar o texto mais suave. Só que esse contato visual vai fazer uma grande diferença. É importante que você olhe nos olhos das pessoas ou pelo menos para o rosto delas, não é? Aí, como eu disse, você está fazendo de conta que está olhando para o espelho? Sinta a pessoa como seu espelho. Está agradando ou não está agradando? É esse que é o ponto. A outra dica é sintetizar o que você vai dizer. Eu já assisti a muitas apresentações em que a pessoa... Eu pus reunião só para ser uma informação generalizada, tá? Mas se você está fazendo uma apresentação e você, então,
tem aquilo que é preciso ser dito no começo. Lembra? Tem que ter introdução, não é? Meio e fim. Então, você está na introdução e só fica na introdução, somente na apresentação, o seu ouvinte não vai aguentar aquilo, ele não vai ter paciência para escutar o que você tem que falar até o fim. Até porque a pessoa perde a ideia. E outra coisa, você não otimiza o tempo que você tem para apresentar tudo que você deseja falar, aquilo que é preciso ser falado. Então, se você se estende muito na apresentação dos fatos, da situação que você tem de apresentar, isso fica muito constrangedor e acaba com a sua apresentação. Outra coisa importante que eu não escrevi aí, né, no slide, não coloquei no slide, mas que eu quero chamar a atenção também é o seguinte: o texto básico do direito pede para que você apresente a situação, para que você faça a argumentação jurídica, para que no final você faça o pedido da justiça. Vamos chamar assim, eu estou simplificando só para a gente poder ter uma ilustração. Se você não fez uma boa apresentação, né? Se você não fez uma apresentação, ou seja, você não sintetizou o que você vai dizer, é na questão de ser conciso mesmo, tá? O que é a concisão? É falar muito com poucas palavras. Se a sua apresentação não foi bem preparada, se a sua argumentação não faz jus a essa situação também apresentada, o que acontece? A pessoa vai direto para o pedido. Ela fala assim, o juiz já me entendeu. Não, não é assim que funciona. Né? Também acontece esse problema, viu, gente? Nos textos e nas apresentações. A pessoa foi sucinta na apresentação. Eu digo que isso é quando a pessoa vai escrever, partindo do pressuposto que aquilo está tão claro para ela, que ela não precisa ser tão clara para quem está lendo ou ouvindo o texto dela. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, sintetizar o que você vai dizer significa ser conciso. E ser conciso significa ser preciso. Você colocar o que é fundamental e que tenha lógica entre as partes apresentadas. Repito, a situação, a argumentação jurídica e o pedido têm de estar concatenados. Eles têm de estar associados. Se você ficar muito na apresentação, você vai perder o restante do seu tempo e do seu texto. Se você for direto para o pedido e o pedido não tiver nada a ver com aquilo que você disse antes, você perdeu completamente o seu texto. É preciso que haja uma relação lógica entre essas partes, certo? Numa apresentação, então, falada, portanto... Pela ordem, professora, já que a doutora Silone fez uma intervenção... Também. Então, aí eu vou aproveitar e vou fazer. Assim, eu sempre digo, eu costumo brincar, principalmente com os estagiários, coisa e tal, sobre essa conexão dos fatos, do direito, do pedido, que embora isso esteja no CPC como requisito da petição inicial, mas na verdade ela se reverbera para todas as demais peças, né? Porque a gente sempre vai trabalhar com dos fatos, do direito, do pedido. E a base é essa, né? A base do texto do direito. Exatamente. E aí eu costumo brincar, assim, que antigamente, né, num passado muito recente, tinha uma propaganda de um refrigerante muito famoso, que o slogan era, tem gente que não sabe pedir. A pessoa sabe o que quer, mas não sabe pedir. Aí o negócio sempre vem errado para ela. Então é exatamente aquela situação. Quem não sabe pedir, lamento. A pessoa sabe. Então é como a professora falou. Ter o conhecimento, a gente parte do princípio que tem. Saber o que quer, a gente sabe o que quer. Mas na hora de transferir isso para a escrita ou na oratória, se não sabe pedir, o refrigerante não vem. Pois é, doutora Lígia, é exatamente isso que a gente está aqui falando, né? Agora, especificamente na área do direito, não saber pedir significa não saber apresentar os fatos e colocar a argumentação jurídica necessária para aqueles fatos para que o pedido possa ser realizado. Então, é exatamente isso, tem de haver essa concatenação, senão vem o refrigerante errado. Então, não dá certo. Aí o pedido não se materializa, ele não acontece, não vai se realizar. Bom, coloquei aqui também, não é, evitar vícios de linguagem. A gente sabe que é muito comum esse né, o an, o então, bem, enfim, todas que eu coloquei aí. Agora, o tipo, pelo amor de Deus, nunca, não é? As outras, porque os outros, ó, o né, o an, eles acabam acontecendo de uma forma ou de outra, desde que eles não fiquem em evidência, não tem problema, porque a evidência é feita quando você faz não é o tempo todo, o excesso
o excesso e a ênfase nesses vícios. Claro que com o tempo você vai acabar usando muito pouco deles, muito pouco, a gente acaba usando muito pouco. Eu tenho meus vícios, porém, é importante a gente entender que eles não podem ser enfatizados. Você não pode o tempo todo fazer uso deles. Com o tempo, o ideal é que você os evite mesmo, você os tire das suas apresentações. Agora, o tipo não. O tipo não mesmo. Esse não pode aparecer numa apresentação jurídica de forma alguma. Você sabe que eu estava falando da minha experiência como professora, né, de adulto, e os adultos, eles vêm mesmo assim, mas português a gente dá um jeito e tal, e no final das contas, eu vou contar para vocês, vai fazer a primeira prova, seja de OAB, seja de concurso público, gente, mas vem correndo atrás de mim com o rabinho entre as pernas, porque fala, professor, eu preciso de você, eu preciso. As pessoas falam muito isso para mim, em especial aquelas que já fizeram a primeira prova e foram derrubadas por causa de português. Eu vou dizer, 99,9% é por causa de português, não é? Que isso acontece. Então, já estou avisando para você, use a experiência dos anteriores para que você não caia nessa soberba. É uma soberba nossa mesmo, como eu disse, a gente usa a língua portuguesa desde que nasce, fala, não é, usando a língua, e esse é o nosso problema. É porque a gente tem muita afinidade com a linguagem. Eu falo é como uma criança, né? Aliás, como uma criança não, vou falar como o jovem. O jovem, ele briga muito com a mãe. Quando ele arruma uma sogra, com a sogra ele tem mais cuidado. Por quê? Por causa dessa intimidade. A gente não pode acreditar nessa intimidade. É essa intimidade que leva a gente a criar vícios e aí usar o tipo todo o tempo, no lugar de falar, por exemplo, neste caso. Então, atente para isso, porque é justamente essa intimidade com a linguagem que leva a gente para maus caminhos, tá? É essa intimidade mesmo. Luciane, olha só, a sexta dica Luciane, Oi, bem. agora eu que vou interromper, então, já que abriram o precedente, então também vou eu perguntar. Então, qual uma técnica, um recurso ou técnica, então, para conseguir evitar se livrar, esses vícios? evitar, exatamente, evitar esses vícios de linguagem? O silêncio. Quando você percebeu que alguma palavra que você ia falar não veio, porque acontece isso. Não é a ideia que você perde, é aquela palavra precisa que você quer usar, ela fugiu no momento da sua fala. Silêncio. Faça silêncio. Você sabe que parece estranho quando a gente fala isso, mas não é. Você faz um certo silêncio. Por exemplo, se você percebe esse silêncio que eu acabei de fazer, esse silêncio é um silêncio rápido. Para quem está ouvindo, ele passa. Para quem tem muita dificuldade de eliminar os vícios de primeira, adorei sua pergunta, viu, doutora Andréia? Porque, na verdade, foi um esquecimento meu, que estava planejado para falar. Não, porque estava nos planos, eu acabei esquecendo. Eu confesso que eu tenho os meus vícios de linguagem e fico tentando me valer de outras situações para poder me livrar dele, né? Mas vou aprender, estou aprendendo. Sim, mas a primeira coisa que você tem de começar fazendo é silenciar mesmo. Porque, às vezes, o não é nosso, ele sai muito rápido, ele até passa, desde que não seja excessivo. E isso acaba sendo tranquilo. Entretanto, aquela palavrinha que você perdeu, sabe? Aquele engate, né? Que você perdeu naquele momento, ele pede o silêncio mesmo. Você faz um silêncio, olha para a pessoa firme enquanto você está pensando e aí você continua. É assim que você começa eliminando. No começo, haverá vários silêncios. Eu faço parte de uma turma de treinamento de oratória, né? Eu faço parte de um grupo de oratória e as pessoas que têm uma grande quantidade de vícios, no começo, elas têm muita dificuldade de tirar. E a primeira coisa que a gente fala é justamente esse daí, olha, faz aquele silêncio momentâneo. E ele passa, gente, depois com o tempo, isso fica tão natural na pessoa que aquele que está assistindo passa para ele também com naturalidade e ele não percebe que a pessoa fez silêncio porque ela se perdeu um pouco ali. Porque, na verdade, não é que você, repito, não é que você se perdeu na ideia, não é? O que faltou foi aquela palavra precisa que você queria usar e não deu certo. Outra coisa, errou, corrige, não é? A fala, ela é muito rápida. E os erros acabam acontecendo. Deu uma dica muito boa aqui também. Ele falou que quando isso acontece com ele, ele toma uma aguinha.
É o silêncio, é o silêncio. Ele só achou uma forma de fazer o intervalo numa boa, né? Ai, dá licença. Ótimo. Mas é isso mesmo, é muito mais interessante a água, o silêncio, do que a pessoa. Gente, o não é, né? Esse aqui, ó, o não é o longo, que é o enfático que eu falo, porque esse enfático e o repetitivo é que são os cansativos. Porque a gente usa disso aí mesmo, a gente usa até que você pegue a prática e vai eliminando. E use muito pouco para que no tempo você consiga eliminar. Se não conseguir eliminar usando muito pouco, sem repetir com constância e sem fazer o realce nesse vício, ele passa com tranquilidade. Portanto, aquele que tem bastante dificuldade, eu falo, fica quieto, não lembra a palavra. Agora, gente, o tipo não dá, repito, tá? Eu não canso de falar isso porque eu escuto muito. Eu tenho um filho que ele fala tipo, eu já estou tirando isso dele de pouquinho. Porque os adolescentes usam tipo para tudo, até quando não vão dar exemplo. Porque a palavra tipo nasceu para isso, para fazer uma comparação ou dar exemplo. Então, eu sempre digo, se você tem o vício do tipo na linguagem falada, troca por exemplo. Porque o adulto é aquele que mais encontra dificuldade de eliminar os vícios, porque ele já veio na intimidade. Lembra que eu falei? Com a mãe ele tem intimidade, é a mesma coisa. Com a língua materna você tem muita intimidade. Aprende uma língua estrangeira, você fala melhor do que o falante da língua, não é? Quando você vai viajar para o estrangeiro, por exemplo, seja para onde for, você aprendeu, vamos pegar o inglês. Você vai para os Estados Unidos e vai usar o inglês lá. Se você quiser usar aquele inglês castiço, ou as pessoas não o entenderão, ou você não vai sequer entender o que está sendo dito, porque o usuário da língua, ele tem intimidade e ele pisoteia a linguagem, não tem jeito. Então, o que acontece? No momento em que você tem que usar a norma padrão, né, esses vícios vêm à tona, e aí prevalece a linguagem falada. Por isso que é preciso treino, e é por isso também que é preciso controlar as emoções, porque também as emoções trazem os vícios. Não sei se vocês já perceberam isso com vocês mesmos, mas a emoção. Se a pessoa é muito tímida, faça uma apresentação tímida no começo, até que você se engaje com o processo. Mas é melhor uma apresentação tímida do que uma apresentação cheia de vícios. E é engraçado que nós que estamos assistindo, a gente percebe com muita clareza se a pessoa está nervosa ou não. Por isso eu disse na abertura dessa nossa conversa, vou chamar de conversa, a gente está conversando, não é? Na abertura dessa nossa conversa, eu já falei, as emoções vêm em primeiro lugar, aprenda a controlar as emoções, porque as emoções, elas vêm na fala, o corpo expressa, o corpo. Então, o posicionamento de você mostrar altivez vai trazer muita diferença numa apresentação jurídica. Então, a primeira coisa é isso. Você já sabe que a emoção pode tomar conta e que aí os vícios vão tomar conta junto. Então, sinta-se altivo, né? Aí a dica, viu, doutora Andréia, é levantar os ombros. Primeira coisa, levante os ombros Levanta e os ombros. É por isso que a gente Vamos fala levantar. que tem que olhar nos olhos. Essa questão de olhar nos olhos tem a ver de você respeitar o seu ouvinte, tem a ver com isso, por isso que eu falei, aquele que só fica lá na cara dele sendo o apresentador olhando, né? Ele fica intimidado e os demais ficam com ciúmes. Então, você tem de respeitar o seu ouvinte, mas você tem de mostrar essa maleabilidade. E essa maleabilidade significa você olhar nos olhos e erguer os ombros, né? Isso faz uma grande diferença. Por isso eu disse, você tem de querer aplausos quando você vai se apresentar. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com soberba também, viu? Quando eu digo assim, queira aplausos, é o seguinte, busque ser mais claro possível. Aí tem a ver com aquela questão de saber fazer o pedido, não é? Aí complementando com a fala da doutora Lígia, se não vem o refrigerante errado, não é? É a questão de você criar o seu texto de forma que ele seja o mais claro possível. E aí a gente sempre diz que a maior dica é pensar o seguinte, que você vai apresentar aquele texto para uma criança de 11 anos de idade. Olha, quando a gente fala com um adulto, a gente parte de um pressuposto de que o adulto vai entender com muita obviedade o que você está dizendo. Você acha isso? Porque é um adulto. Mas os adultos têm experiências de vida diferentes, nós temos conhecimentos diferentes um do outro. Portanto, aquilo que tem um certo sentido para você, para o outro,
tem outro sentido. Mesmo que todos sejam operadores do direito, a forma de você apresentar muitas vezes não é clara para quem está ouvindo. Portanto, não tenha soberba aí também, tá? Ah, isso aqui ele vai entender, isso aqui eu não preciso falar. Lembra o que eu disse da importância dos detalhes. Então, não é porque você tem de fazer um texto cansativo, é porque você tem de fazer um texto claro. Aí eu repito, se você tiver precisão no conteúdo, a dica da precisão do conteúdo é você fazer um levantamento do que é preciso ser dito. Faça uma lista, em forma de itens mesmo. O que eu preciso dizer nos fatos? Ponha como itens. O que eu posso apresentar na minha argumentação jurídica? Ponha como itens. Para isso aqui, diz respeito àquilo que eu quero pedir? Esse é um primeiro exercício muito interessante quando você começa, né, a sua atuação como operador do direito. Fazer itens mesmo. Bom, fatos. Tal hora aconteceu isso com fulano, com cicrano, com beltrano, em tal lugar. Faça esses tópicos. São os itens dos fatos. Depois, os tópicos. Bom, o que eu tenho de argumentar aqui? Qual vai ser o inciso? Qual vai ser o artigo? Enfim, coloque lá em forma de itens. Isso que eu coloquei na minha argumentação jurídica que tem a ver com essa situação, como que isso se encaixa, e aí isso tem a ver com este pedido. A partir dessa argumentação, eu consigo realmente fazer esse pedido? E por isso que eu disse, imagine que você esteja falando com uma criança de 11 anos que tenha conhecimento jurídico. Esse é o ponto. Porque você tem que partir desse pressuposto, né? Pensar na criança de 11 anos é pensar na clareza do seu texto, se você deu as informações estritamente necessárias. Por isso que eu disse também que a pessoa com excesso de confiança, ela também não tem essa precisão. Ela acha o seguinte, não, sou eu que estou falando, então está tudo certo. Ah, eu não preciso pôr esse detalhe. Não é assim que funciona. Então, é fazer essa lista e depois relacionar essa lista. Aí, essas relações dos itens que você criou, né, elas exigirão que você tenha conhecimento linguístico, certo? Por isso, a última dica é estude a língua portuguesa. Tenha conhecimento das conexões da linguagem. Essa é uma dica minha mesmo, porque quando eu falo minha mesmo é no sentido de como professora, não é? Porque eu vejo que as pessoas ao redigir, elas... Gente, chegam pessoas para mim que não sabem fazer uma oração. Aí você vai falar assim para mim, você está mentindo. Não, eu estou falando a verdade. Veja, a minha experiência com um adulto é de 20 anos. Eu já dei curso para concurso público destinado à área do direito, em que um operador do direito sentou-se ali na carteira, e eu estava dando aula de redação, expliquei como montar e o rapaz veio apresentar para mim o primeiro parágrafo do texto dele. E a primeira oração dele não tinha verbo, o que significa que não era uma oração, mas na crença dele era. Então, é por isso que eu digo, estude a língua portuguesa. Então, primeira coisa, tenha consciência do que é oração, tem de ter verbo, não é? Tenha consciência do que é período. Pois não. Luciane? Pois não. Eu posso invadir um pouquinho Claro. Eu gostaria de apenas tirar uma dúvida. Você não acha que a falta de conhecimento da língua portuguesa hoje, de muitos jovens, vem do fato de que eles estão muito viciados na internet? Ou seja, na nossa época, quando nós éramos mais jovens, aí, até recentemente, época de faculdade, nós tínhamos o hábito do quê? De ir em uma biblioteca municipal, biblioteca na faculdade, pegar livros, entendeu? E hoje em dia, o que eu percebo, o que eu vejo, né, eu posso estar errado também, mas assim, o que eu percebo, Luciana, é que os jovens, principalmente, eles estão viciados em internet, eles fazem, é o que você mencionou agora há pouco, é o famoso copia e cola, sabe? Eles não leem, eles não têm aquele hábito de pegar o livro, sabe? O papel mesmo, e abrir e ler, porque isso faz uma diferença fundamental. Não é a mesma coisa de você ler um texto, você abrir aqui, no Google, eu vou ler um tema de que eu gosto, e vou ler através da internet. Eu particularmente,
eu acho que o livro, o papel, ele vai ser insubstituível, né? Sim, O que você acha sempre. disso? Sim, eu concordo plenamente. Mas assim, doutor Leonardo, eu vou falar uma coisa. Nós temos a influência da tecnologia. Eu nem diria só da internet, da tecnologia, porque a tecnologia, ela trouxe para a gente muita rapidez. A rapidez da tecnologia a que eu me refiro é o seguinte, eu preciso de uma coisa agora, eu vou lá, clico e aparece. Tanto é que quando não aparece, dá um nervo na gente. A gente fala assim, esse diabo dessa... Desculpa, mas é assim, né? Esse diabo dessa internet não funciona, esse negócio não vai, cadê esse Wi-Fi? Isso traz pra gente ansiedade, traz depressão quando as coisas não são rápidas, e isso acaba, doutor Leonardo, influenciando todo o comportamento humano hoje. Então, eu estou indo um pouco além da sua pergunta para a gente poder entender a raiz do problema. A raiz do problema está na rapidez das informações. Quantidade de informação e rapidez. A quantidade deixa a pessoa alucinada, isso causa depressão, porque ela não consegue receber todas, porque nós não somos feitos para isso. Então, a gente tem que selecionar o que é importante para nós e o que não é. O que não é, descarta. Tem de ter essa prática, a gente não tem, a gente acaba só somando. Isso gera depressão, sim, porque você acha que você teria de ter toda essa visão. E é difícil, você não vai conseguir todas. Então, a qualidade e não a quantidade vem em primeiro lugar. E a rapidez da tecnologia é para o computador, é para a tecnologia, não é para nós, seres humanos. Portanto, a rapidez na hora de escrever. Então, já escrevi isso, tá bom, já é suficiente. É daí que vem esse comportamento, sabe? Ah, se eu pensei assim, eu estou entendendo por que o outro não vai me entender. Então, essa rapidez que o cotidiano nosso trouxe, em especial por influência da tecnologia, acabou, no final das contas, influenciando todo o comportamento humano. E sim, falta de leitura é um problema sério. Por isso que no início da minha fala aqui, eu não falei da leitura como um todo, mas eu penso o seguinte: se a pessoa veio até aqui na fase adulta com pouca leitura, o mínimo que ela pode fazer é pegar os textos mais antigos ou os textos das pessoas que já têm gabarito na profissão para se espelhar, para que aí ela consiga montar o dela. Então, não é o copia e cola, é o apoiar-se naquilo que é bom. Daí eu chamei isso de ancoragem justamente por isso, porque você aproveita o conhecimento e o sucesso do outro para criar o seu. Isso é negativo? Não, porque é o nosso processo de aprendizagem. A gente aprende a escrever porque a gente leu quando era criança. Não é porque a Professora, professora pôs na lousa e você copiou, coisas do tipo. Pois não. eu acho que acumulado a isso que o Dr. Leonardo falou, tem a questão da interpretação de texto, né? Porque a pessoa não lê e, portanto, ela não sabe interpretar. Olha, eu vou falar uma coisa, doutora Bianca. Eu não acredito que somente a leitura traga a excelência da interpretação. Eu escuto muito isso. Quanto mais a pessoa lê, melhor ela entende. Não é verdade. Não é verdade. O que faz a pessoa saber interpretar é conhecer a linguagem, ter consciência da propriedade dos recursos linguísticos de que nós temos. Você vê a pessoa, vou dar um exemplo simples. A pessoa fala assim, embora eu faça isso, eu tenho um tremor por dentro quando eu escuto isso, porque, desculpa, mas porque acontece o seguinte, para nós, usuários da linguagem, tinha que ser muito claro e evidente, não é, a aplicação do embora com o verbo no modo subjuntivo. Embora eu faça. E a pessoa diz embora eu faço. E ela pode ler 500 textos e ela nunca vai entender por que é embora eu faça. E vai continuar dizendo embora eu faço. Então, essa falta de conhecimento e de reconhecimento dos recursos linguísticos, né, essa falta de conhecimento vai fazer com que ela acaba reproduzindo mal a linguagem e, por consequência, não saiba interpretar com propriedade, porque o embora é uma ressalva. E é uma ressalva abrir um parênteses, uma exceção, e não uma extrema oposição, por exemplo, como faz o mas. Mas eu faço. Aí, ok, porque eu estou sendo contundente, eu estou vibrando essa minha oposição. Agora, o embora não, o embora é uma exceção. Então, ele pede essa suavidade do verbo no modo subjuntivo, percebe? Né? Eu usei um pouco de expressão técnica, vocês me desculpem, mas é com o intuito de mostrar como que é importante você ter conhecimento mínimo de recurso linguístico para que você consiga interpretar, porque vai além do uso.
Como você não tem o conhecimento, você acaba usando mal. Se você lê bastante, aí eu concordo, você acaba criando melhor o seu texto. Criando, escrevendo, reproduzindo melhor a linguagem, perfeito. Mas a interpretação não é só... A leitura ajuda, mas ela, não é ela que vai trazer a resolução disso. Não é. É o conhecimento. Viu, Luciane? É justamente nesse ponto aí que você tocou, que é interessante. Eu sempre imaginei da seguinte forma: quanto mais a gente consegue adquirir conhecimento através da leitura, melhor a gente vai desenvolver a nossa escrita, melhor Sim. a gente vai desenvolver a nossa conversa, a nossa palestra, a nossa Sim. oratória, né? Tudo, não é, Luciane? Sim, isso eu concordo plenamente. Eu insisto, Luciane, acho que a leitura, você incentivar os jovens, principalmente os jovens, a leitura constante, independentemente do tema. A pessoa escolhe um tema que ela se identifica e lê, porque aquilo vai trazer, ela vai absorver várias palavras que ela talvez nem conheça, Sim. né? Sim, não, por isso que eu falei, a leitura, eu concordo plenamente, eu não discordei do que você disse, ao contrário, eu acho que é isso mesmo. Eu só quis ser bem pontual aqui por causa do objetivo da nossa palestra, mas, de fato, a leitura é que vai trazer esse conhecimento, não tenha dúvida. Quando eu falo reprodução, não é porque você copiou, mas é porque você sabe reproduzir a linguagem de forma adequada. Isso é sem sombra de dúvida. Agora, a doutora Bianca me perguntou sobre a interpretação. A interpretação, ela pede um degrau a mais. Muita leitura vai ajudar, mas não significa que ele tenha realmente capacidade, ou melhor dizendo, competência. Competência 100% de interpretação, não. Aí é uma outra conversa. A leitura vai ajudar muito, mas ela não vai ser o caminho que vai trazer a melhora da interpretação, não. Porque a pessoa acha que ela entendeu. Isso aí passa por um julgamento, né? É um julgamento de valor, não de juízo. Aliás, de juízo, não de valor. Então, você tem aí as dificuldades de as pessoas se mostrarem competentes na interpretação. Por E é um isso treino também, né? Hã? Assim, associando o que a Bianca e o Leonardo estão falando, eu tenho para mim que isso é um treino. Então, por exemplo, escrever no WhatsApp, por mais que estejamos num grupo descontraído, até falando piada, vamos dizer assim, eu não tenho o hábito de usar abreviaturas da linguagem do WhatsApp por medo de errar depois, na hora que precisar Vício. escrever certo. É o vício. Eu permito só abreviar o você e também. O resto eu escrevo inteiro. Sim. Usando pontuação, porque essa é uma outra coisa que eu percebo que as pessoas não usam. Mesmo escrevendo no WhatsApp, as pessoas não colocam ponto de interrogação, ponto de exclamação. Elas não colocam isso, elas não sabem nem escrever em caixa alta. Inclusive, é uma ética da tecnologia. E quando você escreve em caixa alta, você está gritando com a outra pessoa. Sim. Doutora Lígia, sabe o que eu falo para os meus alunos adultos? Você quer ir bem, você quer estudar melhor língua portuguesa? Melhor. Passe a usar o que você está reaprendendo ou aprendendo agora. Que é exatamente isso que você está falando. Se você deixar os vícios invadirem todas os seus textos, suas falas, você vai se acostumar tanto a eles que no momento da escrita, que pede a norma padrão, você se perde porque você já não vai mais lembrar como que faz. É isso mesmo, você tem que pôr na prática. Tanto que nesses recursos tecnológicos que têm sido utilizados, né, na verdade, tirando o S, o R, né, de muitas palavras e verbos na hora de fazer a conjugação. Então, o WhatsApp eu acho que causa bastante isso. Agora, só um parênteses, né, dentro do que a Bianca e o Leonardo colocaram. O que eu acredito, penso que a leitura, ela facilita, na verdade, acho que a construção da ortografia. Eu acho que aí é um grande recurso a leitura para melhorar a parte ortográfica. Sim. Agora, a interpretação, a hermenêutica, compreensão de texto, aí é como você colocou. Aí sim requer um degrau a mais. Né? Ah, sim. Vai precisar de mais coisas, porque a pessoa começa por uma técnica de leitura, né? Começa pelo exercício, porque o escrever e o interpretar, claro que eles exigem, né, o treino. Sem o treino. No caso da interpretação, além do treino da prática, também
um norte, né? Existe técnica de leitura, eu não sei por que na nossa vida escolar a gente não tem isso. Eu cansei de ouvir professor dizendo assim, se você leu, você entendeu, e não é verdade. Não é verdade. Gente, eu falo para vocês, faz 20 anos que eu dou aula para adulto, e o que mais derruba é português em concurso público, na própria OAB, porque a pessoa tem dificuldade de interpretar as questões, elas não pegam a essência da questão, como ela tem que fazer aquela leitura, como ela tem de responder. Então, falta esse tino do conhecimento da linguagem, né? De como trabalhar, além de técnica de prova-teste, né? Mas isso deixando de lado, pensando na linguagem mesmo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de perceber texto, porque a gente não tem essa formação educacional. Você pode ir para a melhor escola do Brasil. Eu vou dizer para você que eu ainda vou dizer que a pessoa não vai aprender técnica de leitura. É uma coisa impressionante. Parte-se do pressuposto que a pessoa sabe ler e escrever, então ela sabe entender. E não é isso. Por que a gente fala comunicação e interpretação? Ou melhor dizendo, compreensão e interpretação. Antigamente os livros didáticos vinham compreensão e interpretação de texto, porque são níveis completamente diferentes. Compreender significa entender o que está escrito. Isso todos nós temos competência para fazer. Interpretar é outra história. Se fossem a mesma coisa, nós não diríamos compreensão e interpretação, nós diríamos apenas compreensão ou apenas interpretação, porque são coisas completamente diferentes. Compreender é entender o que está escrito. Interpretar é deduzir e enxergar o objetivo do autor. E isso, com propriedade, pouquíssimas pessoas fazem. Por isso, gente, quanto tempo eu tenho? Porque eu já estou aqui, né? Falando. Não, já assim, podemos ir para a reta eu estou aqui final. abusando, estou aqui abusada, né? Se a gente pode ir para o fim, então é assim, eu acho que a gente acabou trazendo. A gente vai participando, vai ouvindo e não esquece. Não, mas eu achei ótimo, porque agora essa finalização que eu trouxe era para arrematar coisas que nós já antecipamos, tá? Mas eu quis trazer para vocês esse conceito do lifelong learning, porque ele é muito moderno, muito trabalhado, hoje já no mundo corporativo, não é? No mundo intelectual, mas são poucas as pessoas que têm acesso a essa informação. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver a importância que tem esse conceito atualmente, que é o lifelong learning. Nós vivemos hoje um mundo completamente diferente, a pandemia acelerou as mudanças do mundo, e com essa aceleração, ela trouxe ainda um reforço para esse conceito do lifelong learning. Não adianta mais você achar que você se formou em determinada área e esse conhecimento técnico vai te levar adiante, porque isso não funciona para nenhum profissional atualmente, né? O que a gente tem desse conceito é o seguinte, que você tem de passar a sua vida estudando, e o que vai fazer a grande diferença para todo e qualquer profissional daqui para o futuro é a sua capacidade de aprender. Portanto, quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, mais sucesso profissional você tem. E eu vou aqui fazer meus parênteses outra vez. Entenda sucesso como uma palavra relativa, não estou dizendo que você vai ser a pessoa, o advogado do século, não é disso que nós estamos falando, mas do seu sucesso, da busca do resultado que você deseja, tá? Então, se você quer continuar dentro de uma profissão, atuando como profissional, que hoje é 2.0, daqui a pouco vai mudar, né? Porque a gente já está indo para o 4.0 faz algum tempo. Então, você tem de perceber que é importante manter-se estudando. Para um operador do direito, cuja ferramenta basilar e essencial é a linguagem, não é? O seu lifelong learning, além de continuar estudando o próprio direito, não é? É também aprimorar-se na linguagem. Aí eu pus algumas dicas aqui, gente, para não ser muito extensa, mas para a redação jurídica, por isso que eu disse, a gente já veio falando isso aqui antes, né? Nós acabamos antecipando algumas informações, mas o que eu achei ótimo, mas eu registrei, tá? A pessoa, ela tem de abusar da concisão na hora de escrever, ou seja, ser preciso na escolha das palavras, na escolha das informações que têm de ser dadas, não é? Sabendo relacionar essas palavras. Então, a concisão é, assim, o reflexo daquela ideia de que o menos é mais, tá? Outra coisa, empregue palavras simples, não são palavras de pouco uso que vão trazer para você destaque do seu texto.
Eu sempre digo, se os erros fossem só de ortografia, viu, doutora Andréia? Olha, você sabe que nós estaríamos bem, mas nós estamos com um problema muito mais sério do que o problema de grafia hoje, porque o problema de grafia sempre existiu, né? Mas, porque a nossa língua, aliás, todas as línguas, elas não têm uma regra ou regras que definam a escrita das palavras. Então, isso traz algum prejuízo para algumas pessoas. Aí cada um de nós tem um perfil e alguns têm uma dificuldade, outros têm outra dificuldade. A questão, a prioridade aqui, no primeiro momento, é você entender como você faz aquela lista que eu falei de itens, e aí como você relaciona esses itens para que eles tenham lógica, que entra aí no processo da coerência, né? Portanto, não são palavras rebuscadas, ou latinismo, ou os jargões que farão a diferença. O que vai fazer a diferença e a grande propriedade do seu texto, como consequente imagem de credibilidade da sua profissão, é justamente você saber apresentar as informações, relacionar as ideias e alcançar aquilo que você deseja, o seu objetivo com aquele texto. Por isso, usar os termos técnicos jurídicos você não vai deixar de fazer, mas eles têm que ser adequados, lembrando que o texto jurídico hoje é público, porque a tecnologia também trouxe essa diferença, né, doutor Leonardo? Porque não é só a rapidez, não. Mas ela também trouxe essa outra característica de que agora todos podem ler, né? E a coesão, para quem não se lembra, é justamente como que você concatena essas ideias. Por isso, outra dica é estudar conjunções. O mas, o porém, o contudo, entretanto, portanto, a gente tem palavras lindas na língua portuguesa que devem ser usadas pelo advogado, pelo operador do direito. Isso faz parte. Aí as pessoas falam assim, mas como que eu vou fazer com o texto técnico? Olha, para petição inicial, você tem todo esse repertório de palavras aí. Ó, atrial, peça atrial, autoral, de arranque, de ingresso, introito, não importa quantas existam. Por que não só dizer petição inicial e acabou? Todo mundo vai entender que a petição é para fazer um pedido e é o primeiro pedido, porque dali para frente a discussão rola. Não é assim? Então, é justamente em cima disso que eu estou dizendo que usar palavras simples não vai contribuir. Usar a palavra simples, as palavras simples, vai contribuir para a clareza do seu texto. Você vai conversar com a criança de 11 anos. Mas isso não significa que você não vai usar os termos técnicos jurídicos adequados. Petição inicial é jurídico e todos vão ser capazes de entender, certo? Aí eu trouxe um texto que eu trouxe aqui, é um texto de um operador do direito, claro que eu não pus o nome da pessoa, até é um texto público, tá, gente? Eu tive essa liberdade porque ele é público, ele está na internet, falei, já que está na internet já é público mesmo, então não interessa quem fez ou quem deixou de fazer. Veja, se você lê um parabenizo dessa forma, com esse acento grave, nesse A que é um pronome, isso é um pecado, não é um erro, é um pecado, porque o operador do direito que põe um pronome com acento grave é sem discernimento de linguagem mesmo, né? Ou se ele põe um acento grave antes de esta, é outra falta de discernimento mesmo, não é? Quando você fala data pretérita a esta, claro que você põe o a, que é uma preposição. Mas eu sempre falo assim, gente, as pessoas querem decorar a regra de português, dizendo assim, português está cheio de regra e tem exceção. Não. Entenda o seguinte, todos os recursos linguísticos, construções estruturais da língua, tem nome. Crase significa fusão de dois as. Simplesmente assim. Então, se eu digo pretérita a alguma coisa, eu estou usando uma preposição a. Ok. Mas para essa preposição a receber esse acento grave, tem de ter outro a. E o esta começa com e. Por isso que você pega um livro de gramática e o gramático fala assim, ó, antes do pronome este, esta, isto, nunca existe crase. Aí a pessoa decora isso, depois ela esquece. Quando ela fala o a, ela já acha que tem acento grave. Mas se a gente entende que é a fusão de dois as, né, de vogais idênticas, fica muito claro entender que antes de esta você só põe a preposição e não põe o artigo, por exemplo, né? Só um parênteses aqui. Esse facear, se a gente tirar esse C do meio, fica fazar. Isso significa alguma coisa? Absolutamente nada. Quando a gente põe esse C no meio aí, o que a gente tem é um pronome. Eu posso tirar esse pronome do meio do verbo. Então, na verdade, o verbo seria fará, né? Fará. E veja o que a pessoa fez. Ela pôs o verbo faz, o pronome. Então, isso acaba destruindo a imagem do profissional que é operador do direito e que opera com a língua portuguesa.
esses pecados estão, assim, proibidíssimos, tá? Aí, gente, a gente acabou abordando antes a questão da coerência jurídica basilar. Por isso que eu falei, a petição inicial é aquela que você tem que estudar primeiro, porque você entendendo como funciona a estrutura, dali para frente é treino, é a leitura dos textos anteriores, é o apoio nos textos das pessoas que já têm bastante conhecimento, para que você possa aprimorar o seu. Daí eu coloquei que relação que existe entre a dissertação básica que a gente tem, não é? E a petição. Eu coloquei o seguinte, a nossa dissertação ela vem do silogismo aristotélico, por isso que a gente também pode chamar de dissertação aristotélica, aquela que é do tipo dedutivo, né, que leva a pessoa a deduzir uma determinada ideia. É que primeiro a gente apresenta fatos, que a gente chama de premissa, então fato, causa, elemento gerador de outro, a gente primeiro apresenta esses. E por fim, a gente tem a conclusão. Tá? Só pus um exemplo simples, não vou aprofundar, tá, gente? Porque não é o objetivo aqui, é só a gente perceber que a petição está diretamente relacionada ao discurso dissertativo, mas de uma forma um pouco diferente. Porque na dissertação a gente parte de uma ideia ampla, lá, todos são iguais perante a lei no Brasil. Aí eu vou para o fato a que eu quero me referir, digo, João é cidadão brasileiro. Eu preciso defender isso, né? E aí eu quero dizer que o João, então, ele está... ou ele faz parte, está integrado à lei do Brasil. Então, o que eu digo, logo, João é igual a todos. É uma conclusão, uma dedução que eu tiro das informações anteriores. A petição, ela tem esta diferença, ela começa do específico para ampliar a ideia. Estou usando uma linguagem bem simples, acho que dá para acompanhar, né? Então, eu tenho o fato. João é cidadão brasileiro, esse é o fato que eu quero levantar aqui. E aí eu vou para a minha argumentação. E todos são iguais perante a lei no Brasil. Levantei um fato jurídico, porque esse é. Aí eu digo, logo, o João é igual a todos. É esse que é o desenvolvimento do texto. E aí eu fui mais clara aqui, assim, bem específica. E como eu disse, a gente já vem antecipando essa informação, mas eu disse, por que primeiro vem o fato? Porque primeiro vem a situação a que você quer fazer referência, para nela você empregar o direito e desenvolver a sua argumentação relacionando o fato com o direito, né? Para que aí você consiga fazer o seu pedido, a conclusão, né, da petição é o pedido. Mas entenda que você, quando está escrevendo, você pode pensar, bom, se o fato é esse e a lei é essa, então você tirou a sua conclusão. É essa conclusão que você requer no pedido. Que a pessoa que vai ler o seu texto vai ter de ter. Então, o seu texto tem de fazer com que a pessoa chegue a essa conclusão. Só que você não põe a conclusão no texto, você faz o pedido para a pessoa dizer assim, é verdade. Simulando aí o advogado fazendo um pedido para o juiz, não é? Olha, o fato é esse, a minha argumentação jurídica é essa, logo... Então, quer dizer, o juiz, quando lê isso aqui, ele já tem de saber o que é que você vai pedir, porque ele já foi levado a entender aquilo, que é o que a gente chama de processo dedutivo. E aí, então, você faz o pedido que vai ser a sua conclusão para o juiz falar, é óbvio que o que ele está pedindo é justo. É essa a ideia. Então, fato e fundamento jurídico é que levam a causa de pedir, ou seja, levam à conclusão do texto. Portanto, não é? Treine isso aqui, porque esse é o seu sucesso inicial. Estão aí os meus contatos para quem tiver interesse, não é? E eu encerro por aqui, mas a gente tem mais alguma conversa? Mais alguma pergunta? Vamos ver, eu não sei quanto aos demais participantes aqui, os outros doutores que estão por aqui, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat, que a gente repassa para a professora. Enquanto isso não aparece nenhum... Gostaria de saber, doutor Elton Um minuto, Lígia, só um minuto. Eu já tinha combinado, doutor Elton Fezan e a Viviane chegaram aqui depois, doutora Viviane, em razão dessa defeito técnico problema do Zoom. da tecnologia. Então, essa semana jurídica foi idealizada por todas as comissões, mas em específico o trabalho da Vivi e da Priscila, que com certeza fizeram com que ela acontecesse. Então, eu queria passar a palavra para a Vivi e depois para o Elton, para eles fazerem as considerações. Como os dois, né, tiveram... A gente não tivemos esse problema, então eu ia justamente, inclusive, doutora Viviane,
Eu tentei substituí-la no começo, eu não sei se eu consegui. Mas, por Conseguiu. gentileza, faça o encerramento. Aí eu vou passar a palavra completamente Conseguiu. para a doutora. Eu vou tirar o compartilhamento, tá, gente? Tá bom. Conseguiu sim, doutora, conseguiu. Foi excelente palestra, esclarecedora, gostei. Quando a doutora ia falando, a doutora Luciana ia falando, eu ia me lembrando de alguns professores que ficavam só olhando para mim, eu ficava com vergonha, eu falava, será que é minha roupa? Será que está aparecendo alguma coisa a mais? Ele ficava só olhando para mim. Ou então algum colega em alguma audiência que eu falava, como é que você demonstra que você tem tanta confiança? Ele falava, nada, doutora, eu estou falando sobre futebol com o meu cliente, só para passar uma confiança, que eu estou falando sobre aquele assunto. E foi remetendo alguns colegas. Gostei muito, muito esclarecedora. O doutor Leonardo bem colocou que a leitura é fundamental ainda, é essencial, realmente. Só que a doutora me fez lembrar de uma palestra do Leandro Carnal, que ele fala que uma pessoa pergunta para ele, mas e quando não tiver a bateria do celular, ou a bateria do tablet, ou do aparelho digital que estiver utilizando, o que você faz quando acabar a bateria? Você não poder mandar. Ué, faço como se eu tivesse caneta. Se eu não tenho caneta, eu não escrevo. É da mesma forma. Então, vai seguindo o mesmo padrão, a modernidade. A gente vai ter que acompanhar, não tem jeito. Até me lembro de um livro que a gente foi obrigada a ler, até na faculdade. A doutora Andréa até lembrou. Balma, lógico, Modernidade durante líquida. na palestra eu lembrei. Não tinha como não lembrar. Mas eu só tenho a agradecer. A Semana Jurídica, a abertura de hoje, excelente palestrante. Olha, doutora, foi excelente. Gratidão. Irmã da doutora Lígia, excelente, gostei muito. E eu quero só perguntar aos colegas se tem alguma pergunta, né, para fazer para a doutora Luciane. E eu vou, não sei se ainda tem. Eu tenho pergunta. Tem. Então pode fazer, doutora. Eu vou. Fiquei curioso, é pergunta mesmo. Eu vou dispensar um pouco a formalidade, porque eu não sou tão formal assim. Então eu dispenso e o doutor pode fazer a pergunta. Não, eu queria perguntar o seguinte, porque uma das minhas áreas é a educação. E uma das coisas que a gente comenta muito, né, são dificuldades que as pessoas carregam para a vida adulta, mas são defasagens que têm origem ou na infância ou na formação básica. Sim. Então, quando você falou sobre a questão da interpretação do texto, né, nós temos alguns teóricos que dizem que isso vem às vezes de uma defasagem da infância. E aí eu queria que você falasse um pouco da necessidade, quando a pessoa ela vê essa deficiência, né? Ela percebe essa deficiência, a necessidade que ela tem da intervenção de um profissional. Sim. Porque ela não vai conseguir resolver sozinha, não é? Sim, sim. Doutor Elton, essa é uma grande verdade. A defasagem... Você sabe que, de certa forma, que eu fui muito sutil, porque eu não queria, assim, ser muito apontadora de dedos, sabe? Porque, como eu disse, a gente pode ter estudado na melhor escola e, ainda assim, a gente não vai ter um profissional que vai atender com precisão a essas dificuldades. Olha, eu sou defensora de uma educação completamente diferente para começar, viu, doutor Elton? Porque, como eu disse, eu venho estudando para o desenvolvimento humano já faz 10 anos, né? E a gente tem cada vez mais a clareza de que os comportamentos são diferentes, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente tem, não é, pelo avanço da neurociência, a compreensão de que existem 4 comportamentos básicos. Então, eu somei esse conhecimento com a minha experiência como professora, como educadora, e eu entendo o seguinte, que por mais que se mudem as metodologias pedagógicas, porque é isso que a gente tem na história da educação, ok? Você tem lá, tem o fulano, tem o cicrano, a gente nem precisa citar todos os nomes, mas a gente sabe que o que muda é como a gente ensina agora. Por exemplo, eu estudei Caminho Suave, estou nos 51 anos, né? Estou na idade da boa ideia. Então, o que acontece é o seguinte, eu estudei com Caminho Suave, muita gente fala, aquele caminho duro. Gente, para mim foi suavíssimo. Por que que isso acontece? Porque eu tenho uma inteligência fenomenal? Não, eu tenho um perfil que tem aquilo como adequado. Mas aquele meu colega sentava lá do meu lado e aprendeu o Caminho Suave, não aprendeu. Porque ele tem outra forma de pensar, ele é uma outra pessoa. E ele se encaixa em outro perfil. Enquanto a educação, então, não buscar
esse conhecimento que a neurociência vem trazendo para a gente, que é importantíssimo, de a gente ter a consciência de que existem pessoas com perfis diferentes, portanto, não adianta eu mudar a metodologia pedagógica, porque eu tenho uma metodologia para todos com perfis diferentes. Isso nunca vai ter solução. Eu posso sair do caminho suave, posso ir para o construtivismo, por exemplo, aquele que fala assim, eu apresento a ideia e a vida ensina, porque isso também é muito, não é bem assim, mas é assim que as pessoas verbalizam, né, o conceito do construtivismo, e no fim das contas o construtivismo vai ser ótimo para alguns, mas vai ser péssimo para outros. E a sociedade em si não tem essa consciência, doutor Elton. Então, enquanto os educadores, que são os responsáveis por essa prática, não tomarem conhecimento e consciência desta necessidade de que a prática pedagógica tem que ser diferenciada para cada perfil de pessoa. E como eu disse, nós temos apenas 4 perfis. 4 perfis predominantes nas pessoas todas. Então, é fácil fazer isso, não é difícil. É eu, então, estudar cada perfil e adequar a minha prática pedagógica. Dá para fazer essa divisão numa sala de aula, dá para fazer essa divisão nas turmas, enfim. E aí entra aquilo que nós estamos falando. Para alguns, a prática daquele professor, sabe aquele professor que eu mencionei hoje, que fala assim, mas se você leu, você entendeu? Que a maioria faz isso e não todos. O que acontece? Vai servir para muita gente, mas para outros não. E eu vou contar uma coisa para vocês, agora é um depoimento até. Veja, eu tinha muita dificuldade de interpretação, porque eu tenho um raciocínio muito prático. Meu raciocínio é de praticidade, porque eu sou muito racional. Então, por exemplo, eu sempre fui muito bem em matemática. Olha que interessante. Eu era convidada para participar de Olimpíada de Matemática. Mas aí chegou um dia que eu tive de dar aula de interpretação de texto. E eu não falei para o meu aluno, se você lê, você entendeu. Porque eu tinha essa dificuldade, eu falei, como que eu vou transformar isso numa facilidade para ele? Então, eu estudei as técnicas de interpretação e treinei muito para alcançar, né, um resultado bem melhor. Porque a gente tem a facilidade de interpretar hoje por causa disso. Mas eu busquei, porque quando a gente tem que ensinar, a gente fala, né? O cérebro ele tem níveis de aprendizagem. Ele começa lendo, escrevendo, ouvindo, mas a excelência do conhecimento você só atinge quando você passa para os outros, quando você vai ensinar. Então, eu sempre falo, você quer aprender melhor isso? Ensina para alguém. Você vai ter que usar todo o seu potencial para ver como é que eu vou deixar isso claro para o outro. Então, veja, eu tive de buscar, eu tive professores excelentes, mas eu tive de buscar. Então, eu acho, doutor Elton, que o que vai acontecer é o seguinte, a pessoa vai, hoje, ela precisa de um profissional, sim. Se ela quer melhorar a interpretação dela, ela precisa de um profissional, porque a nossa educação, infelizmente, é muito aquém, em todos os sentidos, né, da nossa área de conhecimento, daquilo que a gente precisa na nossa formação escolar. Haja vista o ensino médio, que só busca mostrar para o aluno a importância do vestibular e do Enem, sendo que a prioridade da educação é formar o homem em todas as áreas do conhecimento. Então, ele sai de lá com muita informação, não sabendo quase nada de tudo. É muito complicado, né? Muito complicado. Então, é isso aí. Se não houver adequação pedagógica e o foco na formação, a gente sempre vai ter uma educação precária mesmo. Professora, eu quero só, na verdade, eu não sei se você está acompanhando aqui o nosso chat. Não, eu não estou conseguindo ouvir, deixa eu abrir aqui. Acho que é importante dar esse feedback já, né? As pessoas eu tinha esquecido de abrir o chat. Estou agradecendo a palestra, estão elogiando, eu acho que isso é muito importante, né? E me perguntaram, me mandaram até pelo WhatsApp se teria algum artigo, alguma indicação de alguma obra que você acha que para quem está tendo essa dificuldade ou quer se aperfeiçoar na oratória poderia ter acesso para até algum artigo seu, algum material que você tenha produzido. Olha, eu tenho um e-book que eu acho que eu não sei como é que a gente pode fazer, porque eu tenho um e-book que traz essas informações, mas é em cima da palestra que eu dei hoje. Sim. Agora, para melhora mesmo, eu acho que a gente tem de buscar pessoas que têm renome na oratória. Porque, por exemplo, eu não dou curso de oratória, tá? Então, eu não tenho esse material, por isso que eu estou dizendo. Eu dou curso de português mesmo, trabalho de escrita, de interpretação, isso ok. Mas, outra coisa, material de interpretação, eu posso até formular algum para ajudar. Mas a gente tem o Platão e Fiorin, né, que ajuda bastante.
Entretanto, gente, o doutor Elton já antecipou a pergunta. A questão é que não adianta que material você vai ter. Se você não tiver um profissional que diga para você, olha, use esta técnica, a gente não sai do lugar. Infelizmente é assim. Assim como na oratória. A gente tem de buscar... Mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Eu vou recomendar uma coisa. Eu faço parte de um grupo, já que está sendo pedido, eu vou aproveitar que vocês me deem licença, tá? Eu faço parte de um grupo aqui em Santo André, né, que se chama Toastmasters. Ele é uma concepção americana, né, que um sobrinho nosso trouxe aqui para Santo André. Existem outras unidades em São Paulo, mas que trabalham com a oratória. E eu venho assim, dizendo para muita gente, participa desse grupo. Fica ali na rua Catequese, se alguém quiser também. Lígia, eu não sei como é que a gente posso passar para minha irmã, né? E aí ela pode divulgar para vocês. Mas esse grupo de oratória, ele funciona assim. Você participa do grupo treinando oratória, para perder vergonha, para ter habilidade linguística, para perder os vícios de linguagem sobre os quais nós falamos hoje. Por isso que eu disse que fazia parte de um grupo de oratórias, é exatamente deste grupo. E a gente treina e estuda isso constantemente. Agora, por causa da pandemia, a gente está fazendo online, mas de qualquer maneira é um grupo que existe, vai continuar existindo. Depois eu passo as referências. E você não atua só no discurso, você também pode ser avaliador, a gente vai mudando as funções. Porque do mesmo jeito que é bom você treinar, é bom você avaliar o outro. Porque quando você avalia o outro, você fala assim, nossa, olha como ele repete, né? E quando você vai falar, você percebe, fala, nossa, eu falei dele, mas eu também faço. Porque é difícil a gente perceber na gente, mas a gente percebe muito no outro. Então, nesse grupo de oratória, eu recomendo, eu achei excelente, eu participo desde o final de ano passado. Tem também os grupos de oratória em outras línguas. Aqui no Brasil, em São Paulo, tem o de inglês, para quem tiver essa habilidade, né, esse conhecimento. E a gente, então, faz o discurso, a gente avalia, a gente cuida do tempo, a gente cuida também da apresentação, sempre tem aquele que vai apresentar para fazer esse treino de apresentação, ainda mais agora nesse mundo online. Então, de oratória eu recomendo isso, que é a prática que vai fazer a diferença. Por mais que você tenha um orientando muito bom na oratória, se você não colocar, desculpa, mas a cara a tapa, não vai acontecer, né? E na parte de interpretação, a recomendação é que você busque mesmo um profissional que te dê uma técnica, daí você resolve rápido, muito rápido. A Francisca Santos mandou no chat, não sei se está Isso, eu ia falar da Francisca. Pode falar. Se você preferir, eu posso ler. Ela colocou assim, por favor, eu tenho um problema com leitura. Minha mente é fotográfica e muito acelerada. Inclusive, procurei ajuda com neuropsicologia. Não obtive êxito. Nesse caso, qual dica a professora pode oferecer? É assim, Francisca, minha mente é fotográfica e muito acelerada. Na verdade, o que você pode fazer é buscar o treino de leitura rápida mesmo. Existe um treino de leitura rápida que você começa percebendo a quantidade de palavras que você lê por tempo, até que você entenda qual o ritmo que vai trazer para você a percepção do que está escrito. Porque assim, ó, qualquer um de nós, quando a gente lê com muita rapidez e ansiedade, que até eu diria que a primeira coisa que você teria de cuidar não é da sua leitura, tá? É da sua ansiedade. Você não colocou aqui, mas eu já estou deduzindo que o ponto principal aí é o da ansiedade. Você quer ler rápido, porque por causa da pressa, de um tipo seu, né, o seu perfil. Então, você tem ansiedade para ler, e aí o que acontece é que você decodifica as letras, mas não busca, em primeiro lugar, assimilar o que está escrito. Então, você tem que fazer esse treino primeiro. Eu não sei como que essa neuro trabalhou você, mas você teria de trabalhar a ansiedade, falar, não, pera um pouquinho, eu vou te dar uma dica. Você pega um parágrafo todo dia, de um texto qualquer, de uma revista, de qualquer lugar. Isso é uma dica minha mesmo. Você lê a primeira frase, para e pensa, o que essa frase está dizendo para mim. Aí você lê a segunda e tenta estabelecer a relação de ideia que existe da segunda com a primeira. Aí você lê a terceira e faz isso até o final do parágrafo todo dia para você desacelerar. Porque é esse o processo principal seu aqui, tá? Então, eu não lembro agora o endereço certo. Eu sei que é na Rua Catequese e é no restaurante de comida natural que tem lá. Mas que pena. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, enquanto a gente vai vendo as outras perguntas, mas...
Mas eu não me lembro. Enquanto a doutora Luciane procura, eu por gostaria favor. primeiro de agradecer, né, a presença dela e todo o conhecimento transmitido. Agradecer a doutora Bianca e a doutora Lígia, que formamos esse trio aí para inaugurar a Semana Jurídica. Agradecer a presença da doutora Andreia, que acabou de mandar uma mensagem, teve problemas com a internet, então o que faço agora nesse momento em nome do doutor Leonardo, nosso vice-presidente. Agradecer ao doutor Elton e a doutora Viviane, nossos diretores, pelo prestígio. E foi muito bom ter essa experiência de inaugurar a Semana Jurídica da UAB Santo André, ainda que de maneira virtual, ainda mais com essas duas que nos juntamos e até com todos os problemas deu tudo certo no final, né? Então, eu queria passar para as considerações do doutor Leonardo. Se a doutora Luciane não achar, a gente manda... No lugar de passar o endereço, eu vou dar um contato, se alguém quiser, que é da pessoa que é, na verdade, o presidente do clube. Escreve tá? no chat, por favor. Não, eu vou escrever. Eu estou só procurando aqui o telefone dele. Tá bom. Então, pois não, pode falar, Elton. A gente conseguiria fazer uma tentativa de passar uma pequena chamada do aplicativo que a OAB está lançando? Claro, o diretor de comunicação pede, ele manda, né? Se o nosso vice-presidente que está presente permitir, né? Sabe que... Elton, aqui você não pede, aqui você manda, meu irmão. Nossa, fiquei... Nem vou dizer como é que eu fiquei aqui de tão contente. Emocionado. Você está emocionado. Isso, a palavra é essa. Eu fiz o que a professora ensinou, silêncio. Né? Para não fazer o vício de linguagem, eu dei um silêncio. Eu sei que você entendeu. Aí o telefone, tá, gente? O nome dele é Marcos, tem o telefone dele e o nome do restaurante é Natural Jardim. Mas se vocês só passarem uma mensagem pelo WhatsApp pedindo o endereço do Toastmaster ou contato, que a gente está no online, podem ficar à vontade, que ele vai ficar até muito feliz. Desculpa, doutora, obrigada. Imagina, eu tô adorando aqui. Vou tentar agora compartilhar aqui com vocês, tá bom? Tá certo? Não era isso. Só um instante, pessoal. Porque eu tenho medo de errar aqui e derrubar, que isso já aconteceu numa outra... Eu acho que não, Elton, porque você tá... Eu tô como... Aí, deu certo. Deu certo? Então, vamos aqui. A OAB de Santo André agora conta com um aplicativo. Para instalar no seu celular é rápido e fácil. O aplicativo atende iPhones e Androids. No seu celular, vai em loja de apps. Busque por Desde Subseção. Faça o download gratuito. Clique no app, escolha sua subseção e preencha o cadastro para finalizar a instalação. Pronto, agora você pode pesquisar seus processos com os principais links dos tribunais, se inscrever em eventos da OAB, ficar por dentro dos trabalhos da associação, pesquisar e fazer parte de uma comissão. Ainda temos várias outras funcionalidades, mas sempre aceitamos sugestões. OAB sempre com você. Não sei se o som ficou bom para vocês. Eu escutei bem, só não vi o vídeo, agora eu não sei pro pessoal, mas... Vocês não viram? O vídeo não apareceu, só o som mesmo. Poxa vida. Para mim também, o vídeo não apareceu, travou a tela e eu só ouvi. Tá, vamos tentar. Interessante isso, porque o vídeo passou aqui, estava compartilhado, né? Não, que estava compartilhado, estava mesmo. Só que eu não consegui ver. Como eu estou no celular, eu não estou no computador. Então, mesmo eu tentei rodar a tela para aparecer o compartilhamento e travou.
Qual que é o nome do app, Elton? Estão perguntando. O app, ele é Mail Daily Subseção. Tá, depois se puder digitar aqui no chat, eu agradeço. Eu coloquei que não era aplicativo, achei que era comigo. Apareceu a tela para vocês aí agora? Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Vamos ver se dá Estamos certo. vendo. Não? Agora sim, tá ok. Agora tá aparecendo. A OAB de Santo André agora conta com um aplicativo. Para instalar no seu celular é rápido e fácil. O aplicativo atende iPhones e Androids. No seu celular, vai em loja de apps. Busque por Daily Subseção. Faça o download gratuito. Clique no app, escolha sua subseção e preencha o cadastro para finalizar a instalação. Pronto, agora você pode pesquisar seus processos com os principais links dos tribunais, se inscrever em eventos da OAB, ficar por dentro dos trabalhos da associação, pesquisar e fazer parte de uma comissão. Ainda temos várias outras funcionalidades, mas sempre aceitamos sugestões. OAB sempre com você. Agora deu, gente? Deu. Ótimo, ficou ótimo. Deu para identificar as pessoas e as vozes. Então era isso. Só assim eu encerro a minha breve participação aqui. Eu tenho Espera certeza... só um minutinho, espera só um minutinho. Doutora Luciane, alguma correção do app? Ai, não vou falar não. É um ódio conversar com ela, gente. Ai, Deus. Mas é isso. Bom, vamos lá. Doutor Elton, desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, era só isso mesmo, tá? Eu tenho certeza que todo mundo reconheceu o Léo. Acho que era isso o mais importante. Foi bem legal. Doutora Viviane, cadê você, a nossa mestra de cerimônias? Por favor, ocupe seu cargo. Cadê ela? Já saiu? Tá aqui, ó. Liga o microfone, doutora. Ela já ligou? Tá ligado? Tá, pronto. Tá sem áudio mesmo, não tá dando para ouvir. É. Acho que é porque algum pepino. Léo, assume. Vamos lá, então. Agora deu. Isso. Que bom. Então, Bom, eu só pessoal, tenho a agradecer, finalizando agora os trabalhos, né? A 38ª subseção agradece a presença de todos e a todos os participantes, palestrantes nessa webinar e deseja a todos um ótimo dia. Se tiver mais algumas considerações da doutora Siluane, da doutora Lígia, da doutora Luciane ou do doutor Leonardo. Doutor Leonardo, pode finalizar então. Muito obrigada. Eu só tenho Oi, agradecimento, então, gente, porque eu gostei muito de participar. Muito obrigada pelo convite. Tudo que vocês precisarem, pode me consultar, fiquem à vontade. Até viu? que enfim deu certo, né, Lu? Sempre dá, né? Mas muito obrigada pelo convite, viu, gente? Adorei participar, turma ótima. Adorei a participação de todos, inclusive, achei sensacional. Ó, eu vou aqui só fazer aqui o apontamento, né? Às vezes, para o entendimento de todos, a gente abre mão de certas correções, né? Mas está correto, sim. A gente sabe que o app não é app. Só que as pessoas não reconhecem se você falar app. Não. Boa. Às vezes você é obrigado a popularizar, né? Sim, assim como mas o isso é para chat clareza e o de chat. comunicação, né? Mensagem. É o chat e o chat. Vamos lá, pronto. Doutor Leonardo. vamos lá, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Nós aproveitamos aí a Semana Jurídica, né, para divulgar até o novo app ou app da OAB Santo André, porque nós acreditamos também que é uma ferramenta que vai viabilizar, que já vem, né, para viabilizar e para tornar aí o trabalho do advogado mais prático
e a gente está antenado aí com a nova tecnologia, né? Então, encerrando, em nome da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, que infelizmente está com problemas técnicos aí, Luciane, gostaria de agradecer a sua participação, seja sempre bem-vinda. Quando tudo isso passar, a pandemia, teremos uma vacina em breve, tomara Deus, e retomaremos aos contatos, né? Porque eu acho que algumas situações, algumas demandas dependem do contato pessoal mesmo. Eu me predisponho a ajudá-los no que for necessário, viu, doutor Leonardo? Se vocês precisarem de algum curso rápido na UAB, alguma coisa que a gente possa fazer, estamos às ordens. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente. Aprendi bastante hoje também. Várias dicas aí. Eu, particularmente, o Elton, ele sabe muito bem. Eu tenho um filho que tem problema de 10 anos de idade, que ele tem problemas, né, com a interpretação, na forma de ele adquirir esse conhecimento que os professores passam. Ele está frequentando o neuro também. Então, eu me identifiquei muito com a sua palestra. Muito obrigado mesmo, foi muito esclarecedor para mim, tá? Muito obrigada. Siluane, minha querida, um beijo, parabéns. Lígia, um beijão para você também, parabéns. Vivi, na última palestra eu não tive oportunidade de fazer os agradecimentos à altura, mas hoje gostaria de externar aqui a minha eterna gratidão, não só pelo seu trabalho, mas a sua dedicação, né, com a nossa subseção. Elton, meu irmão, parceiro, tamo junto, obrigado por tudo também, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. A Bianca, muito obrigado, Bianca, você é uma pessoa fantástica, profissional e amiga e excelente organizadora aí dos debates e das palestras também. Muito obrigado, Lígia, um beijão também para vocês, tá bom? Oi. Léo, todo mundo mandou beijo. Eu posso mandar beijo também? Pode. Então, gente, e eu acho que aqui compete a mim declarar encerrada, né, a nossa palestra, a primeira palestra da Semana Jurídica, né, de muitas, e ótima semana a todos também, tá? Tchau, gente, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos, obrigada, doutora.